Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho aqui sobre o Everton, né? Sensação da Premier League, líder absoluto, um início de campeonato que está conseguindo combinar resultados e desempenho, coisa que o Everton há muito tempo não tem. Enfim, um início muito animador, talvez, inclusive vi um tweet falando sobre isso, né? Se não me engano foi do Fernando Campos, falando que talvez o Everton seja o time que joga o melhor futebol da Europa no momento. E de fato, né, pelo menos dos times que eu vi fora da Premier League certamente, né, em termos assim, o nível médio das atuações até aqui. Né, se a gente for falar em pico, em nível de jogo, como assim, o máximo, óbvio que tem que falar do Liverpool, teve a melhor atuação nesse sentido, né, na minha opinião, no jogo contra o Arsenal. Mas em termos de nível médio bom, acho que o Everton de fato conseguiu desempenhar o melhor futebol da Europa nesses primeiros 4 jogos, né, nesse início aí da temporada 2021. Eu quero comentar um pouquinho sobre o time, né? Esse grande início, os jogadores, as contratações rendendo, jogadores individualmente rendendo muito bem. E eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Bom, pessoal, antes de começar, já se inscreve no canal, por favor. Dá um like fazendo com que o vídeo fique mais bem recomendado no YouTube. Clica no sininho para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E compartilhe com algum seu, né? Que gosta de futebol internacional, ou especificamente de Premier League, ou enfim, que seja torcedor do Everton, vai que ele acaba gostando do vídeo e virando inscrito do canal, né? Vai me ajudar bastante mesmo, pessoal. Em relação ao Twitter do canal, os links da página Premier League mais 18 e o link do canal Resenha Futebol, todos estarão aí na descrição, confiram aí, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Everton, né? O Everton foi um daqueles times, né, que logo antes da Premier League começar, chamou atenção pela trinca de meio-campistas, né, entre aspas, contratou, né, com Alan, Doucouré e James Rodrigues. Né? E o James Rodrigues, né, como eu falei no vídeo de indicado o melhor jogador de setembro, talvez seja o melhor jogador da Premier League até aqui, nesses primeiros 4 jogos, vem jogando muita bola mesmo, assim, um dos maiores talentos da sua geração, na minha opinião. Acho que dá pra dizer que ele, atualmente, é o jogador mais talentoso da Premier League. Talvez, assim, talvez ele seja mesmo o cara mais talentoso da Premier League, não necessariamente atualmente. Né, um jogador que, com a chegada dele, ele se torna mais talentoso, até porque ele é um dos mais talentosos de sua geração. Né? Óbvio que tem muitos jogadores talentosos na Premier League, mas assim, eu acho que dá pra colocar o James Rodrigues, se não como o melhor, um dos melhores com uma diferença mínima. Né? E claro, é um dos destaques do Everton, na minha opinião, o melhor jogador do campeonato até aqui. E assim, uma coisa que me chamou atenção, né, em relação ao James Rodrigues é como, assim, o time em vários momentos joga em função dele, para justamente ter nele o passe diferente, né, a assistência diferenciada, a coisa do talento mesmo, para desequilibrar alguns jogos. E ele desequilibrou todos os 4 jogos em que ele jogou até aqui. Não necessariamente com lances que resultaram em gol, mas assim, com um passe diferente que a defesa não espera, que a defesa não vai conseguir frear, porque vem de um cara diferente. E eu achei muito interessante essa jogada do Carlo Ancelotti e de fato ter nele a base de muita... Não a base em termos de ser o iniciador das jogadas, não. A base no sentido de ser o cara mais importante, né? A pedra angular em muitos momentos da armação ofensiva do Everton. E ele é muito diferente nesse sentido, ele, assim, porque é um cara muito diferenciado, né? Então, geralmente, ele parte da direita para dentro, né? Geralmente recebendo nas costas dos volantes, né? Ora até o time se posiciona no losango, ora ele parte mais da direita mesmo, mas geralmente ele encontra esse passe em diagonal, seja um passe mais firme, seja um lançamento, para quem vem do lado esquerdo. Essas inversões dele são muito bem feitas, né? Muitos times trabalham nesse sentido, né? Com as jogadas das inversões, só que quando você tem um James Rodrigues para fazer isso, a qualidade é muito maior que a média, né? Então dessa forma ele consegue, com esses passes ele encontra ou o Dier naquele corredor, ou o Richarlison fazendo essa jogada nas costas dos marcadores por aquele lado. Né? E dessa forma, dá espaço para uma finalização ou para um passe que vai vir para dentro da área. Né? Então assim, comecei aqui falando bastante do James Rodrigues. Para mim, assim, o papel dele nesse time é essencial. Né? E tem muito mérito do Ancelotti, claro, de transformar ele na pedra angular da criação de jogadas desse time. Né? Se a gente for falar agora mais próximo ali da base das jogadas, tem o Alan. Ele nem jogou no último jogo contra o Brighton, não sei se estava machucado, enfim. Mas assim, ele, assim, dá pra fazer um paralelo com o Gueye, que eu tava pensando, só que eu acho que o Gueye é até um jogador menos técnico. Né? O Alan também é um cara que pode funcionar como um cão de guarda à frente da defesa, não só no momento de contra-ataque, mas quando se passa um passe nessa linha média de marcação, né? Esse passe vertical que quebra linhas. O Alan é muito bom em vários momentos para interromper essa jogada quando fica de frente, né? Digamos assim, na jogada de ataque do adversário. E qualidade com passe de tal ritmo, né? Que o pessoal gosta de falar, ele tem de sobra. Então talvez seja o melhor jogador que o Everton tem nesse estilo nos últimos 5 anos. Ele consegue combinar muito bem essa função de ser o cara da marcação, da recuperação de bolas, o cara do fôlego para percorrer ali aquela faixa à frente da linha de 4 na defensiva,
e também o cara para armar de trás, assim, para iniciar as jogadas de trás mesmo, muita qualidade no passe. E por último, né, menos badalado, mas na minha opinião, um dos mais importantes também do elenco como um todo é o Doucouré, né? Que jogador é o Doucouré, meus amigos, até assim, no Watford, ele até se destacou de uma forma um pouco diferente, né? O Watford ele era o cara da chegada, da recuperação, da aceleração, box to box, que vai e volta, mas principalmente como o cara que pisa na área para definir, né? Inclusive nessa temporada, né, com a chegada do Nigel Pearson, ele passou a ser escalado como segundo atacante, né, com o meia central ali à frente de um centroavante, né, que era o Troy Deeney, para justamente ficar mais próximo do setor de definição das jogadas. No Everton, ele até está sendo escalado um pouco mais atrás, não que ele deixe de à frente não, né? Inclusive nos 2 gols do Brighton, nos 2 gols do Rames, né, que foram o terceiro e o quarto gols, ele recupera uma bola no meio campo e vai até ali a entrada da área, né? Numa ele dá uma assistência e numa ele chega ali para fazer volume. Mas enfim, ele continua fazendo isso, mas a gente já consegue ver o Doucouré em mais momentos dentro dos jogos fazendo uma função mais recuada, geralmente como um meio campista à direita, né? E pelo outro lado, né, com o meio campista à esquerda, às vezes o time joga dá pra dizer que é um losango, né, porque o time não joga exatamente com pontas e o Rames não o Rames, assim, o Richarlison ataca mais à frente e o Rames ele centraliza. Então os jogadores de lado, teoricamente, os pontas, não jogam como pontas. Então dá pra dizer que é mais ou menos um losango, né? E o André Gomes geralmente completa pelo lado esquerdo. E o André Gomes foi um cara também que, assim, ele teve uma dificuldade de... eu acho que não foi nem de jogar bem, foi mais de chamar atenção no Everton, mas assim, eu não lembro de ter visto o André Gomes jogar mal no Everton, geralmente ele era bem equilibrado. Eu acho que na volta de pandemia ele foi um dos principais jogadores, um dos principais destaques na minha opinião, já com o Ancelotti agora nesses últimos jogos. E ele vem jogando bem, né, jogou muito bem os primeiros 3 jogos, também não jogou contra o Brighton, ele e o Alan, né, entraram o Tom Davies e o Sigurdsson, e até foi bem, né, o Sigurdsson, assim... Então, um cara que não conseguiu dar o salto de nível que eu esperava dele, mas assim, o que se espera dele, que é bolas paradas, finalizações de fora da área e bater bem na bola, ele entrega. Isso ele entrega e deu assistência, né? Foi essencial pro gol do Calvert-Lewin, né? Que eu vou falar depois do André Gomes. Então, assim, o André Gomes, né? Só pra retomar o André Gomes, para depois falar do Calvert-Lewin. O André Gomes, que geralmente completa esse losango ou esse trio pelo lado esquerdo, ele é o cara que não só combate, ele vem sendo importante nesse sentido também de combater, isso ele sempre teve, como também para fazer a saída de bola pelo lado esquerdo, né? Em alguns momentos quando o James Rodrigues se encontra um pouco mais bem marcado, e vem funcionando bem também, a conexão dele com o Dieng em muitos momentos é bem interessante de se ver. É um lado menos que chama menos atenção, né? Mas enfim, chama menos atenção por causa, claro, né, do brilho do James Rodrigues, do Calvert-Lewin fazendo gol atrás de gol, do Richarlison, do Alan, mas assim, é uma alternativa dentro de campo bem interessante do Everton até, a combinação do André Gomes com o Dieng, né? E Calvert-Lewin, né? Já falei aqui no vídeo de indicados a melhores jogadores, Calvert-Lewin, na minha opinião, é o melhor centroavante inglês da Premier League em 2020. E na temporada 2021, se não é o melhor, é um dos melhores. Na temporada 21, na minha opinião, é certamente o melhor centroavante inglês, né? E é muito curioso em relação ao Calvert-Lewin, porque assim, eu nem acho que ele é um cara que no primeiro momento tinha nível para assim, jogar no que o Everton almejava se tornar, e o que nessa temporada, ao que tudo indica, se tudo correr bem, óbvio que está muito no início, óbvio que tem muita água para rolar, tem as contratações aí nesse final de janela, os times podem se ajeitar, é lógico, né? Tem muito campeonato, mas ao que se manter essa atuada, o nível que o Everton pode atingir. Eu não achava que o Calvert-Lewin pudesse ser um jogador desse nível, né? Mas ele vem jogando muito bem, né? Não só desde a chegada do Ancelotti, como também agora nesses primeiros jogos, sendo, curiosamente, o atacante para fazer gol dentro da área mesmo. E aí entra outra questão, que é como as duas peças mais essenciais desse setor ofensivo do Everton, que é o James Rodrigues, como eu falei, é a pedra angular na criação das jogadas, e o Calvert-Lewin, que talvez seja o melhor definidor dentro da área que o Everton tenha, como assim, o estilo de jogo é montado em muitos momentos para ter eles dois sendo potencializados. O James para receber nas costas dos volantes, ou assim, sempre tentando encontrar ele com espaço para passar a bola, ou o Calvert-Lewin para definir muito bem dentro da área. E assim, e de forma geral, o time vem funcionando bem dessa forma. Os caminhos estão sendo bem trilhados, né? As jogadas parecem ser feitas naturalmente para desembocar nisso. Na bola chegar o James, ter um passe diferente e depois chegar dentro da área para o Calvert-Lewin definir. E ele vem fazendo muito bem isso, né? E claro, vem amadurecendo a questão da confiança, né? Então, até por exemplo, o Everton não é exatamente um time que nesse início de temporada, no pós-pandemia, até usou bastante isso, e essa a primeira metade de campeonato, né?
que o Ancelotti teve, né, a segunda metade de 19-20, até o time em vários momentos, principalmente a partir ali do final de janeiro, fevereiro, o time já estava apelando bastante para muitas ligações diretas para o pivô do Richarlison ou do Calvert-Lewin. Agora nem tanto, né? Mas assim, você já consegue ver um Calvert-Lewin que em alguns momentos consegue participar até mais de algumas funções. Então você já pode ver ele tentando receber um passe um pouco mais vertical dentro da área, tentar um pivô, assim, uma jogada de tabela de um pouco mais de qualidade com algum jogador que tente tabelar com ele ali por dentro. Até em alguns momentos ele tentando uns dribles, umas fintas um pouco mais ousadas dentro da área mesmo, até algumas finalizações um pouco mais difíceis. Ele fez um belo gol, se não me engano, na segunda rodada, né, contra o West Bromwich, que ele dá uma finalização de calcanhar, né? Enfim, então isso, né, a questão da confiança, agregado, claro, ao estilo de jogo que potencializa e, assim, o fato de, via de regra, ele ter condição de receber essa bola dentro da área, eu acho que faz com que o Everton seja um dos times mais organizados e mais interessantes de se ver, né? Porque as peças estão sendo, assim, bem aproveitadas da melhor maneira possível. Isso é muito interessante, né? Só alguns pontos negativos, né, que, óbvio, né, nem tudo são flores. Eu diria que o miolo defensivo do Everton, a dupla de zaga, Michael Keane e Yerry Mina, de novo, né, porque o Everton almeja, eu não acho que sejam exatamente zagueiros dos melhores que o Everton poderia ter. Contratou o Godfrey, né, que fez uma temporada, na minha opinião, uma temporada de altos e baixos no Norte. Não sei se ele chegou a ter tanto destaque assim, teve alguns lances bem atrapalhados que eu lembro dele fazendo. Mas um jogador com certo potencial, um zagueiro que teve bons momentos assim, dentro da Premier League na temporada passada, né? Ao que tudo indica, ele deve chegar para fazer dupla com o Michael Keane, né? Porque o Mina, na minha opinião, é um jogador de um nível muito mais baixo, assim. Sinceramente, eu não consigo enxergar o Mina como um cara confiável porque o Everton almeja, né? Mas pelo menos a questão do miolo defensivo parece ter sido relativamente resolvida, pelo menos no primeiro momento e da expectativa. Agora, o goleiro, o Pickford, está se tornando uma questão séria. Há muito tempo ele é um cara que embaixo das traves tem muita dificuldade de entregar um bom nível de atuação, como a gente já viu ele ter, né? E assim, ele é um cara que vem começando a fazer diferença negativa dentro dos jogos do Everton. No jogo contra o Brighton foi assim no sábado, alguns jogos já na temporada passada foram assim, e teve um jogo de Copa da Liga onde foi bizarro, ele falhou 2 vezes no lance, né? E talvez fosse um time um pouco melhor do que o time que o Everton enfrentou, agora não me lembro o nome. Talvez a situação do Everton pudesse ter ficado mais complicada naquela situação, né? E assim, o jogo contra o Brighton mostrou isso, poderia ter ficado mais complicado. Contra um time mais difícil, de um nível melhor assim que o Brighton, com todo respeito ao Brighton, é um time interessante, mas assim, contra um time de ponta, sei lá, um Liverpool, Chelsea, Manchester United, até talvez um time, assim, Wolverhampton, por exemplo, um Leicester, essa situação pode ser mais difícil de ser resolvida. E ele está começando assim, a fazer diferença negativa, né? É um dos pontos que eu tenho com o pé atrás em relação ao Everton nessa temporada, né? A coisa positiva em relação ao Pickford, na minha opinião, talvez só esteja atrás do Ederson nesse sentido, é a qualidade que ele tem para justamente conseguir acertar os alvos do ataque no momento de recuperação da posse de bola, né? Ele aciona muito bem, não só o chute que ele tem, né? O chute de goleiro que ele tem é muito bom, e ele também sabe lançar muito bem, ele é muito preciso nos lançamentos com o braço, né? Mas assim, e de fato, assim, isso ganha muito tempo. De forma geral, isso ajuda bastante. Eu acho que ele é um dos melhores goleiros do mundo nesse sentido, de conseguir rapidamente acionar os alvos da frente, né? Acho que nisso ele vai muito bem mesmo. Ele é até um cara mais ágil, né? Para no momento que a área está muito congestionada, conseguir driblar ali os marcadores, encontrar um espaço para lançar a bola ou chutar. Acho que nisso ele vai muito bem. Mas assim, embaixo das traves ele tá começando a ser um peso negativo mesmo, um ponto fraco. Que assim, um ponto fraco a ser explorado. Enfim, o Everton não fez contratações, não sei se vai se reforçar aí nessa janela doméstica que fecha só até 16. Mas enfim, acho que esse seria o ponto mais negativo dessa equipe. Outro jogador, né, acho que já tá bastante de vídeo, mas só para não deixar de falar. Seamus Coleman, novamente sendo assim, um cara discreto. Assim, ele é capitão, é até curioso falar isso assim, porque ele é o capitão da equipe. Então, assim, naturalmente capitões são caras que chamam atenção mesmo, né? Mas ele chama pouca atenção na mídia de forma geral, inclusive na mídia inglesa. E ele é um cara que tá num nível tão bom de atuações há tanto tempo que eu acho que o Coleman é um dos melhores laterais direitos da Premier League, na minha opinião. Talvez ele não tenha exatamente um pico muito alto de uma atuação absurda, de uma temporada de um nível muito alto. Talvez isso ele não tenha mesmo, mas assim, ele é um cara num nível muito bom, muito regular, essencial para o Everton. E além de tudo, é um líder dentro de campo, né? Sempre um cara de muito fôlego. Inclusive, era muito legal ver a dupla dele com o Leighton Baines, principalmente ali 2012, 13, 14, né? O Baines já estava
caindo ali depois da temporada 14-15, 16, 14-15, 15-16. Mas período ali de 13-14, 14-15, era uma dupla muito legal de se ver, né? O Benz, um cara mais técnico do passe, um lateral mais técnico mesmo. E o Coleman, não que ele seja técnico, ele tem até bom recurso técnico, mas é mais o lateral do fôlego, do ir e voltar. E o Carlo Ancelotti vem novamente sabendo utilizar bem ele nesse sentido. Né? Geralmente nos primeiros momentos da partida ele é um cara que ataca bastante a linha de fundo, e com o passar dos jogos, assim, com o passar do decorrer do jogo, né? Ele vem fechando mais pelo lado direito. Até com o Carlo Ancelotti nessa segunda metade de 19 e 20, ele foi mais utilizado como um cara mais preso mesmo, até para dar mais liberdade pro dinheiro. Óbvio, num time no outro contexto, que jogava de forma completamente diferente do que esse time joga, né? Ele jogava um pouco mais fixo, mas enfim, é um cara que eu sou muito fã, gosto bastante do futebol dele, vejo pouca gente falando. E é um dos destaques do time nesse início de temporada de 2021, essas 4 vitórias que o Everton tem. Enfim, pessoal, esse aqui foi o melhor, acho que o vídeo ficou enorme, mas enfim, não podia deixar passar nesse grande momento que o Everton vive. É bom ver o Everton voltando a ter esse momento de brilho, né, de relevância no futebol internacional. Time time histórico, né, um dos maiores campeões ingleses, de uma cidade muito importante para o futebol, e é bom ver eles voltando a ficarem no topo. Se vai conseguir manter a toada? Muito difícil de saber, é muito difícil conseguir manter um ritmo de atuação em 38 jogos, num campeonato longo, né, num calendário complicado. O Everton ainda tem a vantagem de não jogar no meio de semana em competições europeias, mas mesmo assim, é difícil, manter nível em esporte de alto nível é complicado. Né? E assim, eu vou ser bem sincero pra vocês, estou torcendo para que o Everton seja de fato uma das sensações do campeonato até o final dessa temporada. Enfim, se você servir para emitir sua opinião, concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.